E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, dando continuidade aos vídeos do Mignolaverse, hoje eu vou fazer um desvio aqui da rota, né? Ao invés de passar de Praga dos Sapos para Inferno na Terra, vai ter outras histórias que eu vou falar sobre antes de falar de Inferno na Terra. E uma delas é esse encadernado aqui, BPRD Being Human, ou BPDP Ser Humano, uma coleção de histórias sobre o passado dos agentes do BPDP. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa sua curtida no vídeo e comenta aí embaixo. Bom, nesse encadernado aqui a gente tem algumas histórias sempre focadas em personagens diferentes do BPDP. Entre eles, o Abe Sapien, a doutora Kate Corrigan, o Roger, a Liz Sherman e o Johann Kraus. A primeira história é sobre a Liz Sherman e se chama The Dead Remembered. A Liz, ela teve um acidente quando ela era criança, ela tem esse poder ela é piro alguma coisa? Piromante, eu acho que é isso. Ela é piromante, então ela consegue criar fogo com as mãos. Esse fogo que ela cria é algo muito importante no universo do Hellboy, que é uma energia chamada energia vril, que ela dá vida a coisas. Ela é uma energia que no passado existiu uma sociedade, a primeira sociedade que conseguiu controlar esse fogo e com isso evoluiu a sua tecnologia muito, assim. Então ela tem isso. Ainda não foi tão explorado nas histórias até aqui o que é isso. Mas ela não conseguia durante muito tempo controlar isso. Esse controle ela foi conseguindo ter ao longo das histórias do BPDP, Praga dos Sapos. Ela foi trabalhando aquilo e controlando o fogo para poder enfrentar a própria Praga dos Sapos. Quando ela era pequena, ela teve uma situação com a família dela e ela se explodiu em fogo e matou a família dela toda, e mais uns vizinhos e tudo mais. E com isso ela foi parar no BPDP, que era o único lugar que teoricamente poderia abrigar ela e dar para ela uma vida melhor, assim. Ela não poderia ficar em nenhum outro lugar sem supervisão e sem ajuda, porque ela poderia explodir em qualquer momento e matar todo mundo também. Então aqui a gente vai ver uma história da Liz Sherman, que se passa em 1976, poucos anos depois desse acontecimento na vida dela. Ela está no BPDP, mas ela vive presa, ela ainda não tem uma vida, assim, ela não está muito acostumada, ela não é agente do BPDP ainda porque ela é uma adolescente. E o Hellboy sugere para o professor Bruttelholm que ele leve a Liz Sherman num caso, né? Aqui ele se despede dela e tal, dá boa sorte, mas que leve um caso simples, assim, de possessão ou de casa mal assombrada, e que ela possa ter contato com as pessoas, que ela possa ter contato com o caso do BPDP para se habituar, que ela possa ter contato até com pessoas da idade dela, que é o que acontece aqui. Ela acaba ficando amiga de uns adolescentes e tal. E ela, por fim, ajuda no caso. Não era bem o intuito, mas ela consegue ajudar nesse caso. Então essa história aqui é uma história da adolescência dela, como eu falei, essa história aqui. Essa trama de casa amaldiçoada envolve uma bruxa na floresta, uma bruxa que foi morta lá na época dos julgamentos de Salem. Mas não é uma história que eu achei muito legal, sabe? Eu achei ela fraquinha. Foi legal conhecer um pouco mais da Liz, e mais importante, foi legal ver a origem dela, porque é nessa história aqui que a gente vê num flashback. Deixa eu ver se mostra, não mostra o ano aqui, mostra em 73, 3 anos antes, onde a gente vai ver o flashback do dia em que a Liz explodiu e matou a família dela, e o porquê que isso aconteceu. Então foi bem interessante, para mim isso valeu a pena nessa história. Era o intuito a gente saber mais sobre a Liz, entender um pouco o que aflige ela, né, o que move ela, porque esse trauma ela carrega pro resto da vida, tanto nas histórias do Hellboy quanto do BPDP, e essa força que ela tem para controlar o fogo vem justamente do fato de ela não ter controlado nessa vez aqui, e isso ter causado a morte de toda a família dela e dos amigos dela. Então foi interessante por isso. Mas o caso em si, que o professor Butterholm e a Liz investigam, não é um caso muito interessante. A arte é bonitinha, eu gostei. Deixa eu ver quem que desenha isso aqui, porque cada um vai ter uma equipe diferente. A arte é de Carl Moline e Andy Owens. Então, assim, é uma arte bonita. É uma arte que me lembra Mignolaverse quando eu vejo, assim, eu olho para essa arte aqui. Ah, ok, já vi outras histórias com arte do Mignolaverse parecida. E isso talvez seja até algo que eles usem para escolher os desenhistas, não sei. Porque geralmente não tem uma história que fique tão fora do que tu espera de uma história do Mignolaverse. E é o que acontece aqui.
Depois da segunda história, ela tá no ônibus do Abe Sapien, então ela não é uma história inédita que só tá nesse encadernado, tem também no ônibus do Abe Sapien Os Afogados e Outras Histórias. Foi o último ônibus que a Mitos lançou. Já a história da Liz, que é The Dead Remembered, né, Os Mortos Se Lembraram, essa história ela não está publicada no Brasil, ela é inédita. Essa primeira história que eu falei aqui, ela é inédita. E esse aqui, tanto no Brasil, quer dizer, até mesmo nos Estados Unidos, esse aqui é o único encadernado que tem essa história. E é um encadernado publicado uma vez só, muitos anos atrás, não sei que ano que é, mas nunca mais foi republicado e não tem mais previsão disso ser republicado. 2011 saiu. Não tem previsão dessa história ser republicada porque ela é coescrita pelo Scott Ellie, que era o editor da época e que depois foi demitido da Dark Horse e teve os laços cortados pelo próprio Mignola ali por causa de alegações de conduta, abuso sexual, abuso psicológico que ele fazia principalmente com jovens que estavam entrando jovens mulheres que estavam entrando, né, na questão dos quadrinhos aqui. Ele usava meio que a posição de editor da Dark Horse para isso. E aí ele foi demitido, cancelado, e provavelmente essa história não será mais republicada em outro lugar. Então, quem tem isso aqui, ou tem as 3 edições que saíram em mensalzinha, né? Saiu em 3 números. Dá pra ir atrás disso também, tem no eBay. Então a segunda história não, a segunda história chamada Casualidades, ela tá assim no ônibus do Abe Sapien. É uma história bem curtinha, mas ela fala sobre o peso que o Abe carrega de ter agentes próximos a ele no campo serem mortos. Ele acha que ele não quer ter isso, ele não quer ser responsável pela morte de agentes que vão numa missão com ele. Só que é preciso ter mais agentes em missões com ele não pode trabalhar sozinho. Só que ainda assim é uma coisa que ele fica muito satisfeito em ter, né? E aí nessa história a Liz meio que dá um sermão nele, bem interessante, porque ela fala que as pessoas que estão trabalhando com ele, os outros agentes do BPDP, eles estão ali porque eles sabem do risco. Eles querem fazer algo de bom, algo de melhor, e o risco eles podem morrer durante o processo, mas não é culpa do Abe, eles não estão fazendo nada pelo Abe também. E eu acho que isso dá uma melhorada na situação dele. Depois a outra história que tem aqui é Ser Humano, é uma história que está publicada tanto nos encadernados aqui, capa vermelha, na edição histórica, capa dura da Mitos, quanto também nos ônibus do Hellboy, e é uma história onde o Hellboy e o Roger enfrentam um zumbi voodoo, ou o que parece ser um zumbi voodoo. Deixa eu mostrar um pouco aqui, ó. Uma história bem legal, eu acho que eu já falei dela em outro vídeo, então não vou falar tanto aqui, mas é desenhada pelo Richard Corbin. Isso por si só já é um baita plus, porque as histórias do Hellboy desenhadas pelo Corbin são algumas das melhores que tem dessas histórias curtas da coleção. Ó. É uma história de vingança, uma história que envolve escravidão e é bem interessante. Vale muito a pena, principalmente pelos questionamentos que o Roger faz nessa história aqui. Isso é um pouco antes do Hellboy ter saído do BPDP pelo que o BPDP fez com o Roger. Então é legal ver eles trabalhando juntos uma vez antes da vez que é do Verme Vencedor. Né? E essa daqui, ó, The Ectoplasmic Man, a gente tem a origem do Johann Kraus. Essa foi a minha história favorita do encadernado. A arte é do Ben Stenbeck, que é um artista já conhecido aí do universo do BPDP. Ele fez o Crochet in Hell, ele fez o Crochet também, o Crochet The Deathless. Que mais? Witchfinder, do Sir Edward Grey. Enfim, várias histórias que não foram publicadas no Brasil. O Ben Stenbeck trabalhou aqui. E aqui a gente vê a noite em que o corpo dele ficou preso nessa forma ectoplásmica, porque ele estava fazendo um daqueles... como é que fala em português? É seance em inglês. Que é quando as pessoas, o médium dá a mão para as pessoas e vai contactar os mortos. Ele estava bem longe, na Alemanha, que é de onde ele é, né? Só que ele encontra um espírito da China no momento em que está acontecendo uma espécie de explosão espiritual na China. E aí, ao encontrar esse espírito dessa criança, ele faz uma conexão com esse espírito ao mesmo tempo que os espíritos lá na China e onde essa criança está são destruídos. E essa destruição passa por um espírito para o outro. Todo mundo que está na mesa junto com o Johann Kraus morre, mas o corpo dele, como a alma não estava dentro do corpo, mas ele também não estava morto, a alma dele fica presa naquela forma de ectoplasma
entre a vida e a morte. Começa a vagar por aí, ele sem entender o que está acontecendo, encontra a alma das pessoas que estavam com ele e descobre que uma criatura monstruosa come almas. Esse monstro aqui está comendo as almas de pessoas recém-mortas. Olha só a bocarra do monstro aqui. E ele tenta comer o Johan, mas não consegue porque o Johan nem morto tá, né? Aí a gente tem uma cena bem legal aqui, que é o próprio monstro fala pro Johan como que ele consegue matar. Ó, você pega essa bala de prata aqui, que eu guardei, eu já tenho essa bala há muito tempo guardada, ela é a única coisa que pode me matar. Se você conseguir pegar ela, você pode usar ela para me matar. Mas o Johan não consegue tocar em nada, ele é uma forma não corpórea. E aí o bicho fica rindo da cara dele, aí se fudeu. Então o Johan corre até os agentes do BPDP e eles criam aquela roupa de contenção do ectoplasma, que é a roupa que o Johan usa em todas as histórias do BPDP. E com essa roupa, agora tendo de novo uma forma corpórea, a gente termina a história com ele retornando àquela casa para se vingar. E é uma cena bem capa do Exorcista, né? Parece uma alusão aqui ao Padre Merrin chegando na casa da Regan, no Exorcista. É uma história que eu achei mais legal daqui desse encadernado. E por fim a gente tem o costumeiro sketchbook, que tem em todas as edições aí do Mignola Verse, pelo menos essas aqui, tanto o Omnibus quanto encadernados americanos tem, os brasileiros, a maioria eu acho que tem também, E a gente termina BPDP Ser Humano, o primeiro desvio, assim, o próximo vai ser BPDP 1946, 47, 48 e Vampiro. A gente vai lá para o passado para olhar as origens do BPDP e entender algumas coisas que vão ser muito importantes para o ciclo Inferno na Terra. Então não é interessante de pular essas histórias e ir direto para o Inferno na Terra, porque a gente vai ter a introdução de uma personagem que retorna no Inferno na Terra. Mas a introdução dela ocorre no 1946, que foi lançado antes do Inferno na Terra. Então não percam os próximos vídeos, já deixa uma curtida, um comentário aí e não esquece de se inscrever no canal. Valeu!